Olá, pessoal. Está começando o podcast Dando Ideia, sempre falando sobre uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador. Eu sou Daniel Santana e tenho aqui comigo a professora Mônica Neria, da Creche Municipal Renascer, em Del Castilho, e vamos estar falando sobre reaproveitamento de objetos descartados. Seja muito bem-vindo, professora Mônica. Obrigada. E temos também a presença da professora Priscila Foli Pereira, que é diretora da Creche Municipal Renascer. Como é que vai? Muito bem, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E junto conosco, nesse bate-papo, a professora Ana Christian Veneno, da Assessoria de Articulação Pedagógica da Multirio. Olá, Ana. Olá, eu que agradeço a presença de vocês aqui no Dando Ideia. E também fazendo parte da nossa mesa, temos o radialista e nosso companheiro aqui da Multirio, Ricardo Brito. Olá a todos. Sempre um prazer estar participando aqui desse papo e conhecendo ideias fantásticas que são implementadas nas escolas. Bem-vindos ao Dando Ideia. E direto ao papo, como sempre, Ana Christian Veneno. Podemos começar com a sua pergunta. Ai, que bom. Mônica, observando seu trabalho lá com as crianças, né, não só a confecção dos brinquedos, mas como eles reagem quando você começa a mexer nos brinquedos, né, e eles se interessam. E isso também um pouco que me remeteu aos desafios que a gente tem hoje, né, de repensar o nosso currículo a partir da base nacional, né, como um curricular, e dos campos de experiência, né? Queria que você falasse um pouquinho para mim como é que isso está encaixado, como é que você vê esse encaixe, né? Essa proposta lúdica dos brinquedos, a partir do reaproveitamento dos materiais e os campos de experiência no trabalho com a creche. Acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Assim, você propõe uma atividade, um brinquedo utilizando a sucata, ou mesmo se não for um brinquedo, mas se aquela sucata, se ela faz parte da atividade como uma proposta pedagógica para se alcançar um objetivo, ali você está trabalhando tudo relacionado aos campos, né? Você está trabalhando com a imaginação, principalmente, né? Porque você está dando um novo significado com aquilo. Você está trabalhando com as cores, você está trabalhando com o raciocínio, com o pensamento, com as proporções, com tamanhos, com noções matemáticas. Você tem uma infinidade de coisas que você pode trabalhar e que a criança vai alcançar algum objetivo, como eu falei antes, ou ela vai aprender ou vai se apropriar de alguma coisa sem perceber, porque ela vai estar brincando. Então, assim, aquilo vai ser prazeroso para ela e ela está aprendendo com aquilo. Muito bom. Professora, e aproveitando então sobre essa pergunta da Ana Christian, nós temos aqui alguns dos seus brinquedos, né, do material que você cria com as crianças, inclusive, né, que elas se apropriam. Eles fazem parte. Isso aqui, para mim, tem uma curiosidade em função do que foi falado até no Dando Ideia, né, na TV lá que você fez com o Thiago, muito bom. Elas se apropriando, né, desenvolvendo o brinquedo, né, junto com você. E elas começam a entender melhor a utilidade, né, e a propriedade. Essa estima pelo brinquedo fica maior também, né, quando ela constrói. Né? E como é que você sente isso nas suas crianças? Como é que elas demonstrariam isso? Assim, o meu grupamento atual é berçário 1. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de material com eles, a princípio eles demonstram uma certa rejeição, o medo, o novo, que eles, assim, muitas vezes a criança em casa, ela não tem contato com esse tipo de material, ou até mesmo os outros materiais que a gente usa na escola, a nível de tinta, cola, outros tipos de materiais, nem sempre todas as crianças têm oportunidade de ter contato com isso em casa. A partir do momento que ela começa a ver aquilo sendo construído e a partir do momento que ela faz parte desse processo, então, assim, aquilo vai despertando maior interesse neles, até porque, como eles são muito pequenos, isso é um grande aliado para mim, porque tudo é novidade, então tudo desperta o interesse, tudo eles querem participar, tudo eles se mostram assim muito mais participativos quando eles fazem parte dessa engrenagem, dessa construção, né?
Então, aquilo dali foi uma coisa gradativa que eu fui construindo junto com eles. Hoje em dia, se eu pego o material, se eu já coloco em cima da mesa, todo mundo corre de eu não ter espaço para me movimentar para poder começar a construir aquilo, porque eles querem participar. Então, assim, já estão acostumados, já estão ambientados a isso e passam a valorizar muito mais, né, tudo aquilo que é construído. Isso super importante, a gente visualiza quando visita vocês, né? A gente viu exatamente esse movimento lá na tua sala de aula. Queria conversar um pouquinho com a Priscila, né? E depois espero retornar a você, porque assim, a gente vê 2 níveis de gestão, né, Priscila? Vem a gestão da creche como um todo, né, desde do berçário em diante, e a gestão posterior, que é essa coisa que você faz, que é a gestão da sala de aula, né? A equipe da Priscila é uma equipe bem mais ampla, mas você, de certa forma, também, Mônica, tem uma gestão a fazer com a tua equipe lá. Queria um pouquinho que a Priscila falasse para a gente como é gerir, né, essa creche e como é o papel do gestor para possibilitar esse trabalho acontecer. Bom, primeiramente a gente preza por uma gestão democrática, não só a escrita democrática, não, uma gestão democrática de fato, né? A gente tenta ao máximo deixar com que cada equipe menor, que seriam as equipes das salas, elas tenham uma autonomia dentro das salas de aula. Né, de saber o que podem fazer, o que devem fazer, de que forma vão fazer. E, assim, mais particularmente falando da equipe da Mônica, do Berçário 1, né, que é o nosso foco aqui hoje, a gente vê isso muito presente, de como eles estão entrosados e como eles têm uma mentalidade juntos de fazer com que a criança cresça. E isso eu acho que faz a diferença nessa turma, não só nessa, mas em outras, né? Todos estarem juntos em prol da criança. Eles têm a criança como objeto principal deles. Né? E assim você vê, o tempo todo, é uma atividade diferente, diferenciada, atividades em vários espaços da unidade. Você não vê a criança o tempo inteiro na sala de aula, indo para a sala do colega para ver um vídeo na sala do colega, indo para o parquinho de manhã, indo para um parquinho à tarde. No parquinho existem atividades propostas pela equipe também. Isso tudo é feito de uma forma assim, alegre. Né? Elas têm uma alegria em fazer isso. Eu acho que essa é a mola mestra, né, de cada equipe que nós temos lá. A equipe do berçário, que são 2 turmas, a equipe do maternal, 2 turmas, maternal 1, maternal 2. E há um entrosamento entre essas equipes também no momento de planejamento. Quando elas planejam uma atividade, elas tentam se entrosar com as outras turmas para que essas atividades também aconteçam simultaneamente nas outras salas. Eu acho que o segredo, né, o segredinho do sucesso está aí. Que legal. Muito bom. A professora... Fala um pouquinho, Mônica, como é que foi conquistar teu grupo? Eles já estavam abertos a isso? Não, algumas pessoas já tinham trabalhado comigo e é engraçado que depois que vocês fizeram a gravação, né, eu escutei, assim, uma coisa que me deixou, assim, até um pouco alegre, né, porque a pessoa passou a ter um novo olhar, né. Uma outra gente que já trabalhou comigo, quando ela viu que o programa estava baseado em cima daquele de dar um novo olhar, um novo significado para algo que seria desprezado, para a sucata em si, para a caixa de papelão que eu utilizei, aí ela comentou comigo: nossa, a primeira vez que eu trabalhei com você, quando você apresentou a ideia que ia juntar sucata para brincar com eles, eu achei aquilo tão estranho. E hoje em dia, assim, faz parte da rotina. Então, assim, quem trabalha comigo acaba comprando a ideia e embarca junto nessa viagem. Assim, e tanto na confecção dos brinquedos, às vezes, quando a gente precisa até ter acesso a um outro tipo de material que você não consegue, assim, com tanta facilidade, é uma equipe que está junto e compra, né, as minhas ideias, as minhas viagens. E é engraçado que no momento da merenda, né, que a merenda chega, aí começa a juntar uns grupinhos lá, porque querem saber o que veio de caixa, o que veio de caixa de ovo, o que veio de caixa de papelão, qual tipo de sacola, e aí começa a ser um bazarzinho nosso lá de sucatas, né, pra galera inteira, assim, toda a equipe está muito empenhada nisso. Mas isso não é nem algo tão novo para elas, né, elas já vêm com esse movimento. Eu estou na creche desde o ano passado e já observava esse movimento ano passado, né, de pegar
eles veem possibilidade naquilo que é lixo. Isso é muito importante. E, professora Priscila, sobre a questão da creche, né? Você comentou que várias turmas, todo mundo acaba participando das atividades dos outros. Quando é pensado esse material, por exemplo, essa peça aqui que vocês desenvolveram lá com a professora Mônica, as outras turmas também, elas usam esse material? Ou existe algum projeto que os projetos se unam em algum momento dentro da escola? Bom, esse ano o nosso projeto fala sobre artes, né? A arte no modo geral. Então, acaba que está muito próximo de todas as turmas a questão da arte plástica. E nisso envolve a sucata. Agora, o que eu vejo, e eu acho que é algo para o futuro que a gente está pensando, em começar a compartilhar mais as atividades. Por exemplo, os berçários, como eles estão em outro prédio, estão em cima, no segundo andar, eles acabam compartilhando entre eles, né? As atividades, a sucata, os brinquedos. Já não conseguem compartilhar muito com as equipes de baixo, né? Do primeiro andar. Eu acho que é algo que a gente tem que começar a compartilhar materiais prontos, mas em contrapartida, nos momentos de planejamento, elas compartilham ideias. E isso é legal, porque às vezes o que não é viável para uma turma de berçário é viável para uma turma de maternal. E elas vão trocando, olha, o que você acha da gente fazer isso, fazer aquilo? E isso tem sido muito produtivo, não só em questões de confecção de brinquedos, mas como atividades em geral, atividades lúdicas, atividades no parquinho. Essa troca tem sido muito rica. E, professora Mônica, ainda sobre essa questão do artista, né, que a professora Priscila comentou. A arte, ela envolve também, além da questão da criatividade, né, que claro, com o objetivo ter uma praticidade, mas também a questão da intuição, da emoção, né, de como é que ela se relaciona, não só com a estima sobre o objeto criado, mas também com a percepção de estar se colocando de alguma forma. Existe essa criação também, assim, pensando a arte como expressão da emoção, da intuição, do momento da vida, dentro das suas atividades? Não, com certeza, é um conjunto. Tudo está envolvido ali, tudo remete assim, né? Também você acaba colocando um pouco de si naquela atividade, né? As crianças também. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, é tudo um conjunto. E, assim, é uma oportunidade também deles estarem juntos, favorecem a socialização, a interação entre eles. Então, assim, eles também acabam se expondo mais, assim, o lado afetivo, né? Eles começam a interagir mais entre eles, lembrando que a minha turma é bem pequenininha, né? Então, essa interação, através da brincadeira, tudo ocorre, assim, de forma mais prazerosa, de forma mais light, né? Eles participam, às vezes se envolvem tanto sem perceber, né? Porque estão brincando. Para eles aquilo é uma simples brincadeira, né? Eu vou trazer aqui o que a gente chama de ilustração sonora. Essa informação é bem interessante. O uso de resíduos sociais como caixa, tampas, embalagens plásticas, PET e papelão vem sendo usado em diversas escolas da rede desde 1988 para transformá-los em brinquedos de sucata. Essa prática estimula a coleta seletiva dessas sobras sólidas recicláveis, incentivando ainda o desafio da ressignificação. Uma embalagem de amaciante de roupa, por exemplo, pode virar uma máscara africana. Olha. Eu acho que você tocou num ponto, Daniel, fundamental, que é ressignificar, né? E esse ressignificar não é o mesmo para uma criança, para outra criança, para um professor, para outro professor. E eu acho que o fundamental do planejamento e do trabalho que vocês vêm realizando com as crianças é isso, né? Permitir que eles experimentem de diversas maneiras, né? Quando eu observei lá o trabalho com as crianças, você fala assim, eles são tão pequenininhos, e eu fiquei pensando, são mesmo, mas eles são muito espertos, né? Você vê que essa oportunidade de aprendizagem que vocês estão propiciando a eles tem feito um efeito bastante significativo no desenvolvimento dessas crianças, né? Você vê que a criança antes, né, como você estava falando, né, puxava a tampa, hoje ela olha e já sabe que ela pode torcer a tampa para tapar ou para abrir alguma coisa. E isso está para além do movimento mecânico que aquela criança faz.
né? Isso ela está utilizando também, com certeza, na casa dela, né? Num processo posterior de autonomia que ela vem a ter, né? De você puxar o fecheclé, fecha, que é o nosso objetivo também. Que é o nosso grande objetivo. Então, como é que você se sente quando você olha, você vê teu bebê chegando e o estágio que eles estão hoje? Fala pra gente. Como é que você consegue também acompanhar isso, né? Como é que você sistematiza esse acompanhamento? Isso eu acho que é o grande motivador do trabalho com o berçário, né? Muitas pessoas que eu conheço têm um certo receio de trabalhar com crianças tão pequenas, achando que não é possível fazer um trabalho porque eles são muito pequenininhos, porque você vai falar, eles não vão te entender. Isso é uma ideia equivocada. Eles entendem tudo, eles participam de tudo e participam com muito interesse, porque tudo para eles, como eu falei, é novidade. E assim, você recebe aquela turminha esse ano. Em fevereiro, eu recebi crianças a partir de 6 meses, então bem pequenininhos. Nossa, e se você vê como essa criança está hoje em dia, assim, você acaba ampliando o horizonte dessa criança. Você oferece tantas oportunidades, você oferece tantos estímulos, que é o que eu priorizo no meu trabalho. Sempre fazer a estimulação, que essa criança assim, se desenvolve anos-luz ali naquele espaço de meses, mas hoje em dia tem horas que eles me surpreendem, tem horas que eu paro, mas ele já está conseguindo fazer isso, que na tua teoria ainda não seria capaz de fazer aquilo, mas eles já estão tão à frente que eles já estão conseguindo. Então, assim, só de acompanhar essa evolução, de você ver os primeiros passos, de você ouvir as primeiras palavras, de você ver o interesse da turma no todo mesmo para sentar e participar. Se eu sento no chão e se eu boto o material no chão, eles largam automaticamente o que eles estão fazendo e daqui a pouco está todo mundo em volta. Então, assim, isso não foi construído assim de uma hora para outra. Tudo no berçário é uma coisa gradativa, até porque, como eu já tinha até te falado, né, no berçário, principalmente, eles não andam no nosso ritmo. A gente é que tem que desconstruir o nosso ritmo e andar no ritmo deles. Essa é a grande deixa que muita gente que tem receio de trabalhar com um grupamento desse ainda não percebeu. Você precisa parar profissionalmente, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, você tem que dar aquela parada e andar no ritmo deles, e a partir do ritmo deles é que você vai intervindo e vai acrescentando uma coisa, acrescentando uma outra coisa, e aquilo você vai percebendo gradativamente o desenvolvimento deles e o teu trabalho começa a aparecer, você começa a colher, assim, aquilo que você começou a plantar tão devagarzinho lá no início do ano. Muito bom. E, professora, aproveitando, então, essa provocação do Daniel e essa sua observação, esse material, né, todo esse trabalho, ele é muito moderno, né? Ele é muito contemporâneo. Nós estamos falando de reciclagem, né? Além de construção da criatividade, do desenvolvimento da criança. E eu acho uma coisa muito importante, além de todos esses valores que são construídos, é custo zero, né? Também tem certeza. Isso que é importantíssimo. Então, eu gostaria que vocês, as duas, assim, pudessem dar alguma dica para a escola que está nos ouvindo hoje e quer começar a implementar valores e projetos parecidos na sua escola. Como é que eles podem... Como é que começa, né? Você já deu uma dica aí de estar... Mas, assim, de estar olhando o universo deles, né? Desconstruindo, construindo junto com eles. Mas, enfim, e em relação aos materiais, os cuidados, as coisas que tem que ter... Bom, além do custo zero, né, como você falou... Existe também uma benécia que a gente está fazendo para o mundo, né? O meio ambiente está sendo preservado. Se a gente for contar com isso, talvez o custo seja ainda mais favorável, né? O valor agregado muito mais. Se a gente parar para pensar que a gente está numa geração que agora ou nunca, se essa geração agora não tomar providências contra o nosso planeta acaba e não tem mais eu, não tem mais você, não vai ter mais ninguém. Então, eu acho que isso é uma consciência que todos nós temos que ter, de preservação, em primeiro lugar, né? E levar as crianças
a viver essa consciência. Não adianta você dizer que eles têm que ter, não, você tem que viver. Então, eu acho que o primeiro passo são as unidades escolares começarem a ter esse pensamento de levar os pais, os seus alunos e a sua equipe a entender que precisam modificar onde eles estão vivendo. E para isso precisam começar a reciclar as coisas, para isso precisam dar mais valor aos alimentos, desperdiçar menos. E a gente está falando a nível de brinquedo, mas isso é muito mais amplo, a gente poderíamos passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas eu acho que se você tiver essa consciência, você já tem meio caminho andado para querer fazer diferente, né? E para a gente tem funcionado muito a questão de trazer, né, como a professora Mônica até falou anteriormente, trazer de casa muitas coisas. Porque o que você traz de casa traz também o valor afetivo. Você, de alguma forma, com sua família, você reservou aquele material, você trouxe, a criança vê aquilo e lembra daquilo na sua casa. Esse é o valor. Faz toda a diferença, porque olha só, olha como eu estou contribuindo. Né? A criança tem essa importância. Isso para elas, assim... eu lembro de quando eu era pequena, quando a professora pedia para levar... vamos levar maçã para a escola. A gente levava, caramba, essa maçã veio da minha casa. Eu que trouxe. Vai ajudar... várias pessoas vão comer da minha maçã. Né? Da mesma forma, o material que ela traz de casa. Caramba, eu que trouxe. Todo mundo vai brincar, mas fui eu que trouxe. Olha a importância disso. Né? E quanto à questão de selecionar o material, a gente tem que entender muito bem que a gente está numa unidade de educação infantil. Todo cuidado não é pouco, todo cuidado é extremamente pouco. Por quê? Porque as crianças colocam tudo na boca, sim. Eles estão experimentando o mundo, sim. Eles querem enfiar as coisas no nariz, no ouvido, sim. E para isso a gente tem que ter um cuidado muito, muito redobrado. Né? A gente tem o costume de dizer, o que cabe dentro de um copinho de café não pode estar na mão da criança. Então, até quando você vai... A professora Mônica, mesmo com as crianças pequenas, ela brinca com bola de gude com eles. Eu vi fazendo arte, pintura. Arte com bola de gude. Caramba! Mas só 5 olhos, 6, 10 olhos. Imagina só, é uma criança por vez, ela ali com aquela criança. Então, existem coisas que são mitos. Nossa, a criança não vai poder nunca brincar com a bolinha de gude. Ela pode. Se tem uma supervisão ali acirrada, ela pode. Então, assim, as tampinhas, se for uma tampinha pequena, que sabe que vai parar no estômago da criança, não brinca. Então é isso, a questão maior é a escolha mesmo, ter a consciência dos riscos e avaliar o que pode ser usado ou não para as crianças pequenas. Né, Mônica? Uhum. E assim... A sucata oferece inúmeras possibilidades de uso, né? E muitas vezes, dentro de uma unidade escolar, você tem grupamentos diferentes, né? Então, assim, cabe também ao profissional avaliar. Eu posso usar isso daqui com a minha turma, mas, de repente, aquela outra atividade eu vou adaptar um pouquinho. Então, adaptando, todo mundo consegue participar e trabalhar com aquilo, né? E esse movimento, os pais percebendo que esse trabalho dá resultado, os pais acabam se envolvendo, eles começam a juntar em casa, eles levam um pouco para a gente e também passam a permitir que a criança em casa brinque com esse tipo de material também. Bom, assunto ótimo, né? Mas estamos chegando mais uma vez ao final, né? E se você curtiu o nosso podcast, pode ouvir muitas outras histórias inspiradoras em www.multirio.ri.rj.gov.br/dando ideia. E também pode assistir aos nossos vídeos, onde analisamos outros ângulos desse assunto de hoje. E fazer contato conosco pelo e-mail dandoideia.multirio.ri.rj.gov.br. E vamos agora às despedidas. Professora Mônica Neria, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui divulgando um pouco de um trabalho e eu espero que ele sirva de motivação para tantas outras pessoas, né? E também obrigado à professora Priscila Foli Pereira. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui. Quero deixar um beijo enorme para a equipe Renascer. Nós estaremos assistindo. E, assim, um beijo para vocês, que por causa de vocês que estamos aqui. E professora Ana Christian e Ricardo Brito, aqui da Multirio. Obrigado. Obrigada a toda a equipe Renascer, que bom que Priscila mandou esse abraço. Esse abraço também é da Multirio, não só agradecendo a Mônica e a Priscila, mas toda a equipe que eu vi, né, que envia esforços diários para que aquele seja um lugar de aprendizagem e de aprendizagem com alegria. Muito obrigada em nome da Multirio.
Eu só agradeço também a oportunidade de estar com professores tão talentosos e parabéns aí a vocês, mas principalmente aos pais e alunos da creche Renascer, que tem professores tão bacanas. Então, obrigado aí, prazer. Então, um abraço a todos, nos encontramos em breve em mais um Dando Ideia. E aí, curtiu esse videocast? No portal da Multirio tem um podcast com mais informações sobre o assunto só para você.